né? Convivência é essa condição natural de estar com o outro, de precisar do outro, de sermos sociais, mas de encontrarmos a pessoa que está do outro lado e não só o papel que ela representa. É isso que eu tenho trabalhado. Eu fiz muitos anos de trabalho com comunicação corporativa e há 12 anos eu escolhi que eu queria trabalhar comunicação, que é um tema que eu amo, para o desenvolvimento das pessoas, e o meu foco é convivência. Justamente esse processo do que a gente pode fazer com as conversas com a gente mesmo, como é que eu convivo bem comigo, como é que eu posso conviver bem com o outro, como é que eu posso melhorar a minha convivência com o mundo, a partir desses encontros e da percepção de que cada um é único e que existe uma riqueza incrível a cada oportunidade. E aí, para aproveitar essa oportunidade, já que a gente vai falar de convivência, eu vou convidar vocês a participarem comigo dessa conversa, né? Eu vou tentar fazer nesse tempo que a gente tem juntos um encontro. E para isso, para que a gente possa trabalhar convivência, eu estou dividindo aqui a tela com vocês, eu quero que vocês acessem aí, não sei se já conhecem, todos conhecem, uma ferramenta chamada Menti. Basta você acessar aí no seu celular ou numa nova aba aí do seu browser, www.menti.com. É uma plataforma muito amigável, muito simples, não tem que cadastrar nada, é muito fácil. Melícia, você pode colocar o código aí para mim, por favor? O código que as pessoas precisam acessar. Porque vocês vão entrar nessa plataforma e vão colocar um código para responder algumas perguntas para mim. E aí é um jeito de dar as boas-vindas para vocês e trazer para essa sala as pessoas. Olha, o código está aí, 48 20 42 5. Está aqui no canto da tela, aqui no alto. Por favor, coloquem esse número aí. Essa plataforma não identifica ninguém que responde, então a plataforma super... Você vai estar incógnito, mas tem a oportunidade de participar dessa conversa. Então, por favor, a primeira pergunta que eu estou fazendo aqui para vocês é uma pergunta simples, mas eu queria saber o nome de vocês. Quem está aqui nessa sala? Bem-vinda, Tabata, Jonathan, Luiz Guilherme, Tomé, Damasceno, Júlia. Por favor, venham chegando, venham trazendo a presença de vocês para esse espaço, porque é disso que se trata. Quem está aqui? Que pessoas são essas? Para além dos papéis que a gente representa, né? A ideia é chamar cada um de vocês. Eu, por exemplo, sou corintiana e adoro muqueca, né? Além do cargo, tenho tantas outras coisas, sou casada, não tive filhos, mas tenho 4 netos, tenho 58 anos, e hoje o meu trabalho se mistura com uma causa que me move, que é justamente levar para dentro das organizações a ideia de que é possível, a partir de uma comunicação mais positiva e mais consciente, gerar uma convivência produtiva. Tá aqui, então, olha quanta gente. Luiz Guilherme, Frossar, Angélica, Manuela, Guimarães, Analice, Moreira, são todos muito, muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Continuem aí, quem for chegando, colocando seus nomes para serem acolhidos aqui pelo grupo. Enquanto isso, eu já vou passando a próxima pergunta para quem já respondeu essa. Olha aí, Mafê, CSN, Caena, Maria Antônia, Kelly, muito bem-vindos. Para trazer um pouco também dessa humanidade, que é disso que se trata, e eu acho que esse documentário, esse projeto que a gente viu antes é tão importante, né, nos faz lembrar isso. A gente quer saber o que acontece com as pessoas, quem elas são, como é que elas se sentem, muito mais do que o cargo que elas têm, do que elas fazem efetivamente. E essa pergunta que eu estou fazendo para vocês aqui, de 1 a 10, como é que anda a sua energia, é justamente para identificar, nesse tempo aqui de tantas mudanças, como é que você tem se sentido? E olha que interessante essa resposta. Olhem para esse movimento e percebam que isso que a gente está vendo não são bolinhas se movimentando na tela. São pessoas falando de como elas estão nesse momento.
como elas se sentem agora, nesse momento de vida. E aí a gente pode ver que tem um grupo aqui que está nota 10, mais aqui com nota 7, nota 9, nota 8, nota 4. Se a gente for olhar aqui, olha a diversidade de percepções que a gente tem. Cada um está se sentindo de um jeito. E isso tem a ver com convivência. Porque se hoje eu estou 10 e o outro está 1, descobrir isso no nosso dia a dia poderia facilitar demais a nossa vida. Quando a gente começa uma reunião, logo colocando na pauta o que a gente tem, distribuindo tarefas, sem ao menos se preocupar ou entender como é que está o grupo, a gente corre um risco enorme de não estar respeitando a condição que aquela pessoa tem naquele momento. Nesse dia, por exemplo, se a gente soubesse como é que estavam as pessoas, para quem você passaria a tarefa mais importante? Para quem você destinaria o projeto mais relevante? Provavelmente para quem está 8, 9, 10. Mas a gente corre o risco de passar essa tarefa para quem está 1. E isso pode ser muito improdutivo, pode ser um grande sofrimento para quem recebe a tarefa e pode ser um grande problema para o processo do trabalho em si. Veja como essa é uma informação simples que pode contribuir muito para o dia a dia. Mas mais do que isso, ó, mais uma pergunta para vocês. Ok, 10, 9, 8, 1. Escolham agora até 3 palavras que expliquem esse estado de espírito. Porque eu posso estar 3, cansado. Trabalhei muito, acumulei tarefa. Mas eu posso estar 3, triste. Meu filho está em casa, doente, eu estou com um problema sério, a minha conta está devedora, né? Eu estou passando por um processo de separação. Quais são os sentimentos, as palavras que definem o meu estado de espírito? Isso para pensar também nesse projeto maravilhoso que a gente acabou de ver, entrar em contato com as pessoas, se aproximar delas, entender a realidade delas, muitas vezes é mais do que saber o quão é difícil o que elas fazem, mas é também tentar interagir com o que elas sentem. E nesse momento aqui de pandemia, talvez seja uma grande oportunidade da gente se sensibilizar para isso, porque nesse momento a gente está tendo um pouco que entrar na casa dos outros e entender que tem uma obra do lado, que tem um cachorro, que existem 3 crianças pequenas na casa, ou que a conexão deles é ruim, ou que eu preciso fazer faxina, e a gente está tendo uma chance de acolher quem somos para além do que fazemos. E isso nos ajuda a entender aqui, olha, olhando para essa nuvem, olhem para essa nuvem de palavras, entendam que as palavras quando ficam maiores é porque elas foram repetidas mais vezes, tá? É assim que o programa funciona. Agora olhem para isso, não imaginando só as letrinhas coloridas que estão formando aqui. Essa nuvem mostra o estado de espírito desse grupo hoje. Não é uma pesquisa de nenhum centro de pesquisa, nem de Harvard, nem da UOL, nem de ninguém, é um retrato vivo do que esse grupo está sentindo agora. E aí a gente tem pessoas muito cansadas, com muita ansiedade e incerteza, muito a ver com esse momento de mundo, esperançosas, felizes, preocupadas, família, tem gente triste, sobrecarregada, mas tem gente sentindo paz, se sentindo motivado, super atarefado, indecisos. Vejam que esses são estados de espírito que mudam a nossa disposição na relação com o outro, na relação com o trabalho, na relação com a gente mesmo. E aí vou até interromper aqui, para poder voltar a olhar para vocês de novo, para dizer que esse painel mostra a nossa humanidade. E como nós somos diferentes e reagimos de forma diferente, momento a momento. Que quem está 10 agora, pode estar no final da tarde, 4.
porque aconteceu alguma coisa. E quem está 3 agora pode chegar amanhã com um 9, porque nós somos humanos, somos vulneráveis, somos sensíveis aos humores. Nós vivemos transbordando, né? O mundo impacta a gente impacta o mundo. E isso, esse sim é o valor, é o reconhecimento do poder da convivência. Nós somos muito sensíveis ao outro e às relações. Você já passou mal por causa de um olhar? Às vezes um olhar de desprezo pode deixar a gente mal o dia todo, às vezes semanas. Tem gente que carrega mágoa por uma vida inteira, por causa de um olhar. E aí eu quero lembrar vocês que essas relações são tão especiais e a gente precisa tomar tão conta delas e reconhecer que por conta de quem somos, do que vivemos, de tudo que aprendemos, de cada experiência na vida, a gente carrega um conjunto de lentes. Nós somos como várias lentes e é por essas lentes que a gente entende o mundo. Então, quem nasceu onde nasceu, quem viveu onde viveu, quem trabalha como trabalha, impacta na forma como a gente se relaciona com o mundo. Eu tenho essa citação aqui que eu gosto muito, do Somerset Maugham, que ele fala no Fio da Navalha, que eu acho que representa muito essa nossa ideia da verdadeira diversidade. Os homens e as mulheres não são somente eles, são também a região onde nasceram, a fazenda ou o apartamento da cidade onde aprenderam a andar, os brinquedos que brincaram em crianças, as lendas que ouviram dos mais velhos, a comida de que se alimentaram, as escolas que frequentaram, os esportes em que se exercitaram, os poetas que leram e o Deus em que acreditaram. Essa é uma verdade que pode nos ajudar a entender o verdadeiro sentido de diversidade. A gente tem falado muito de diversidade, focando em grupos específicos, isso é muito importante, porque existem sim questões que merecem uma atenção especial, como a causa das mulheres, dos negros, enfim. Mas é importante a gente compreender que a diversidade é humana. Cada um de nós é único. Tanto que a gente vai encontrar em cada um desses grupos, né, mulheres, negros, velhos, ricos, a gente encontra alguns que são mais sérios, mais fechados, mais sinceros, mais honestos, menos honestos, em qualquer um desses grupos, né, mais felizes, mais produtivos, porque somos, de fato, únicos. E uma dica, um recado que eu acho que é importante a gente trazer para a vida da gente, especialmente nas relações do trabalho, já que a gente está aqui no ambiente organizacional, falando sobre organizações, é que nas relações humanas, o óbvio não existe. Se a gente sair daqui só pensando nisso e carregar, já pode fazer uma grande diferença na vida da gente. O óbvio não existe. Aquela certeza de que a gente sabe o que o outro pensa, eu sei a intenção que ele teve, eu sabia que isso ia chegar aqui, essa presunção sobre o outro é muito nociva na nossa convivência. É importante a gente abrir mão dessa certeza para poder se encontrar com o outro e deixar que ele seja, e que a gente possa descobrir se hoje ele está nota 3, se ele está nota 10, se ele está triste, se ele está aberto, se ele está suscetível à minha relação com ele. Então, se a gente puder abolir o óbvio, vai nos ajudar muito na convivência. Por quê? Por conta das histórias que cada um viveu, desse conjunto de lentes que a gente carrega com a gente. A gente não vê o mundo, a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê as coisas como nós somos. É um exemplo aqui bem superficial, mas digamos que eu diga, adoro essa cadeira é linda. A Jaqueline pode dizer para mim que nada, essa cadeira é muito feia. Tem alguma coisa a ver com a cadeira?
A cadeira continua sendo a mesma. O que muda é o olhar que a gente tem, os valores que a gente carrega, as referências que a gente colecionou durante a vida. E essa coleção, esse repertório, é como a digital da gente, absolutamente único. E a forma da gente poder acessar esse repertório, se relacionar com o outro, é sempre a partir da comunicação. É a forma como eu digo, como eu afirmo, são as certezas que eu trago. É se eu deixo uma brecha para que o outro me traga uma outra versão dos fatos. E se eu questiono as minhas próprias certezas para deixar essa brecha, partindo de um princípio muito valioso, que tem um texto lindo até do Leonardo Boff que fala muito disso, que é: todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. O que você vê é legítimo, merece consideração, mas não é toda a verdade. Não deve ser entendido como uma verdade absoluta. Quando a gente entende isso, pode fazer uma diferença enorme na forma como a gente negocia o dia a dia, como a gente se posiciona em relação ao outro. Isso é muito, muito importante. E aí, pensando em convivência, queria convidar vocês de novo para ir lá para o Mentir, partindo dessa visão de que cada um tem um ponto de vista, de cada um se sente de uma forma. Queria abrir um espaço aqui que a gente poucas vezes tem. Normalmente pedem as coisas para a gente. Eu queria deixar um espaço aqui para vocês fazerem um pedido. Então eu vou compartilhar minha tela aqui de novo, porque eu quero que vocês me digam aqui se você pudesse fazer um pedido hoje. Aliás, vou deixar 3 pedidos até para vocês, assim a gente tem mais oportunidade. O que você pediria para que a sua convivência fosse mais produtiva no trabalho? Que tipo de atitude, de comportamento precisaria acontecer no seu trabalho hoje para você se sentir melhor, para que você pudesse conviver com os outros de uma forma mais positiva e mais produtiva? Aceitação de erros, respeito, empatia, colaboração, comunicação, confiança, transparência, relações humanas melhores, acolhimento ao erro. Eu quero mais harmonia. Será que dá para diminuir a competição? Será que dá para ter um pouquinho de paciência? Queria reconhecimento, menos julgamento, não é? Uma escuta melhor, mais diálogo, sinergia, comprometimento. Que lindo! Solidariedade, direcionamento. Gente, eu acho importante, olhem, vocês estão aí cuidando da gestão de pessoas, do desenvolvimento organizacional, olha que preciosa essa escuta. É claro que condições de estrutura, condições de salário, são sempre importantes e são relevantes, mas quando a gente pede e pergunta o que as pessoas de fato precisam, o que a gente recebe são respostas que são parte da convivência, da forma como eu me relaciono com o outro. Eu tenho visto, e todo mundo tem acompanhado, né, o quanto as empresas estão sofrendo com tantas consequências de culturas tóxicas. A gente tem mesmo vivido em culturas muito tóxicas, por conta da pressão por resultados, por conta das dificuldades do mercado, mas sem dúvida nenhuma o que nos afeta mais, o que nos dói mais, o que talvez seja um grande peso para a gente levantar e ir para o trabalho, é a sensação de que a gente vai chegar e encontrar um ambiente que não é acolhedor, que não é confiável, que não tem segurança. Se todo mundo quer isso,
não é? Se as pessoas querem isso, a pergunta fica: como é que a gente oferece mais isso? Como é que a gente pode permitir que as pessoas tenham mais verdade, mais compreensão, mais harmonia, mais diálogo, mais paciência? E aí eu queria dizer para vocês e fazer um convite de que normalmente, até chamando a atenção, é que normalmente o inferno para a gente é o outro, né? É o outro que não entende, o outro que não me percebe, o outro que não sabe de mim. Mas lembrar que para o outro, o inferno, que é o outro, sou eu. A gente normalmente está pensando em como é que vai mudar o outro. O que a gente faz para que o outro seja de outra forma? Quando, na verdade, essa mudança começa, como a gente ouviu agora no painel anterior, começa com a gente. É a gente que precisa se entender melhor, se conhecer melhor e oferecer isso para os outros. Se as pessoas estão precisando de paciência, se as pessoas estão precisando de acolhimento, de diálogo, de escuta, e a gente já sabe disso, que tal começar oferecendo? Né? Prestando atenção, será que eu estou sendo paciente? Será que eu estou ouvindo o outro? Será que a minha relação no dia a dia está sendo a mais colaborativa possível? Será que eu tenho trazido mais irritação? O que eu posso fazer? Qual é o momento de calar? Qual é o momento de escutar o outro? Faz sentido isso para vocês? Fazer isso entendendo que, vou voltar aqui a compartilhar com vocês uma tela que eu também acho importante, que quando a gente encontra com o outro, especialmente na organização, às vezes a gente esquece que as pessoas são sempre maiores e mais complexas do que o papel que elas representam. Quando uma empresa contrata alguém, ela normalmente contrata para um papel. E essa pessoa assume um papel. Mas ela sempre traz com ela a pessoa que ela é. E essa pessoa é muito mais complexa. Na verdade, cada um de nós, eu gosto de dizer isso, demorei muito tempo para descobrir isso na terapia, que na verdade a gente não é um, né? A gente é uma comunidade. E que quando eu vou para o trabalho, eu sou uma liderada, eu também sou mãe, eu sou irmã, eu sou prima, eu sou artista, eu sou cidadã, eu sou amiga. E o meu líder também é filho, é irmão, é marido, é cunhado, é cidadão, é torcedor. Né? E todo esse humor, aquelas notinhas que a gente viu lá, nota 10, nota 8, nota 5, eles vêm junto para o papel que eu estou desempenhando. Não importa quão alto seja o meu papel, é muito provável que num momento de fragilidade pessoal, isso vá inevitavelmente comprometer a minha performance. Né? Então, a ideia aqui é convidar as pessoas, convidar os líderes, convidar cada um de nós para olhar o outro e entender toda essa complexidade, para que a relação possa acolher isso tudo. E entender que, por exemplo, uma liderada num determinado momento era uma workaholic, talvez a pessoa de maior performance na companhia, mas que em um outro momento, se ela se tornar mãe, talvez o papel dela ou a importância do papel dela se altere. E dependendo do dia e do momento de vida, esses papéis vão estar mais ou menos presentes, influenciando, sem dúvida nenhuma, as nossas relações. Queria lembrar aqui, então, para terminar aqui um pouquinho essa minha fala, é que eu tenho ouvido, e todo mundo tem falado muito em engajamento hoje, né? Com um modelo mais aberto, com as pessoas mais participantes de uma gestão mais horizontal e colaborativa, a gente precisa do engajamento. Né? Só o poder da caneta, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, não tem funcionado tanto. Então, a gente precisa engajar. Então, vale lembrar que papéis cumprem contrato. Quando a gente se relaciona só no nível do papel, o que a gente tem que esperar é que eles cumpram o horário, cumpram as tarefas, né, tenham as metas mínimas. Esse é como o papel se relaciona. O papel cumpre contrato. Só se engajam as pessoas.
São as pessoas, quando elas estão inteiras, quando elas estão confiantes, quando elas estão se sentindo seguras e motivadas, aí sim elas se engajam. Então, se as empresas estão buscando engajamento, chegou o momento, eu acho que é um grande desafio para as áreas de RH, de gestão de pessoas, de desenvolvimento organizacional, transpor, né, fazer uma transposição do modelo habitual de gestão de pessoas, de papéis, me perdoe, de fazer gestão de papéis, para começar a atuar no nível da convivência entre as pessoas, que também carregam seus papéis. Eu vejo como profissional, eu trabalho há 40 anos nessa área, né, sair da comunicação utilitária, promocional, que é muito importante, para chegar, para trabalhar com a comunicação no desenvolvimento humano, porque hoje a comunicação não cabe mais dentro da área de comunicação das empresas, não dá mais para responsabilizar uma área por isso. Comunicação hoje é corresponsabilidade. Todos deveriam aprender, estar atentos a isso e procurar desenvolver essa habilidade tão importante. Então, eu vejo hoje uma oportunidade incrível de trabalho entre as áreas de comunicação com as áreas de RH associadas à área de estratégia, num trabalho de grande inteligência mesmo. Não uma área tirando o pedido para outra, mas como é que essas três áreas podem trabalhar conectadas de uma forma, talvez esse seja o primeiro exercício de convivência produtiva, como é que essas áreas podem desenvolver seu maior potencial para levar isso para toda a sua equipe e melhorar definitivamente a convivência nas organizações.